convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3. Livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3. Glória ao Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais de todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povo, nações e gente de todas as línguas, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabuca, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Amém? Glória a Deus. Eu fiz essa leitura aí, 6 versos com a igreja. Ela já facilita a introdução da palavra nessa noite. Essa palavra que narra a ocasião que o rei Nabucodonosor mandou fazer uma grande estátua de ouro. Conforme já foi lido aqui, sem muita dificuldade de entendimento, foi ordenado que todos os homens se curvassem e adorassem a essa imagem, ao som da música que o rei ordenaria que fosse tocada, como sinal de que, ao ouvir o som daquela música, todos deveriam adorar, deveriam se curvar diante daquela imagem. Há quem diga que aquela estátua de ouro tinha a imagem do próprio rei Nabucodonosor. Mas isso não é importante. O que se deve ser observado é que a ordem do rei é que todas as pessoas deveriam se curvar, com a pena de quem não se curvasse ser lançado dentro do forno de fogo ardente. Observe que não parece que esse tal fogo ardente foi preparado só para essa ocasião. Tudo indica
que a fornalha de fogo ardente já era um lugar de punir aqueles, mesmo que não fosse todo tipo de desobediência, mas pelo menos em algumas ocasiões, que o rei tivesse por desobediente aos seus mandados, às suas ordens. No primeiro momento, parece que nem seria muito necessário o rei colocar uma punição para quem não se curvasse diante da estátua. Digo isso porque Babilônia era acostumada com deuses, com imagens. Aquele povo, eles eram acostumados com a idolatria. Esse período de Babilônia, eles cultuavam pelo menos 2.000 deuses. Então, um povo que tinha culturalmente, religiosamente, o hábito de cultuar e se curvar e adorar a tantos deuses, parece que não seria muito difícil o rei conseguir que essas pessoas curvassem e adorassem também a imagem, a nova imagem, a imagem de Nabucodonosor, a imagem de ouro que ele mandou fazer. Mas essa parte do decreto, esse parágrafo, esse artigo, que consta a punição para, entre aspas, o desobediente, aquele que não atendesse à voz do rei, tem um ato permissivo de Deus. Eu nem digo que houve uma maldade no coração do escrivão, nem de quem ditou para o escrivão sobre essa parte do decreto. Deus permitiu que fosse redigido essa parte no decreto, porque através deste acontecimento, Deus faria que Nabucodonosor fosse envergonhado, que a estátua de Nabucodonosor fosse envergonhada, que todos que se curvassem diante da estátua de Nabucodonosor fossem envergonhados, e Deus faria com que, nesse cenário de idolatria, o nome dele, do Senhor, fosse glorificado. Então, no primeiro momento, nós entendemos que, apesar da dureza do coração dos homens, que apesar da vaidade dos homens, que apesar dos seus intentos idólatras, malignos, perversos, seja de que natureza for, Deus sempre fará alguma coisa. Primeiro, para proteger o seu povo. Segundo, para que seja manifestado no meio do povo aqueles que são fiéis. E em terceiro lugar, para que o seu nome seja glorificado. Quando o arauto declarou que todos os homens, e aqui ele apresenta uma classe de homens grandes, inclusive os políticos, os mandatários daquela terra, todos grandes e pequenos, entendidos ou não, deveriam se curvar e adorar a estátua de ouro que Nabucodonosor tinha mandado fazer. E o sinal era a música, que os instrumentistas seriam autorizados a tocar. E quando o som da música chegasse nos ouvidos das pessoas, eles deveriam se voltar
para a imagem e se curvar diante da imagem. E a Bíblia diz que foi finalmente ordenado que a música tocasse, versículo 8. E no mesmo instante chegaram alguns homens, caldeus, e acusaram os judeus. De forma inesperada, e talvez até sabida por Nabucodonosor, que os judeus que estavam em Babilônia não se curvariam, porque eles aprenderam desde cedo na Torá que somente a Deus adorarás e só a Ele servirá. Mesmo tendo esse conhecimento, o rei talvez não imaginasse que diante de uma ameaça de morte, alguém resistiria e ficaria de pé. É nisso que Satanás aposta. Quando ele não consegue nos vencer através das ofertas de manjares, quando ele não consegue nos vencer através das ofertas, dos manjares, daquilo que parece ser satisfatório à carne, e ele percebe que nós vamos resistir à tentação, e ele percebe que nós vamos resistir ao pecado, e não vamos ceder aos desejos da nossa carne, então ele apela para a ameaça. Eu tentei, através da tentação, provocando a cobiça, a concupiscência daquela pessoa, mas ele se preveniu, ele se guardou, protegeu seus olhos, protegeu a sua mente, não se rendeu aos manjares, não se rendeu ao pecado. Então eu vou provocar o medo, porque no medo, ou ele cede e peca, ou ele morre. E era nisso que Satanás apostava contra os judeus que estavam em Babilônia nos dias de Nabucodonosor. Eles vão ceder, eles não comem da nossa comida, não bebem da nossa bebida, eles não se assentam à mesa dos nossos banquetes, eles não fazem parte dos nossos festejos, eles não adoram os nossos deuses, eles não celebram as nossas festas, mas debaixo de ameaça de morte, ou eles cedem, ou a gente acaba com eles. E é exatamente a notícia que Nabucodonosor certamente não esperava receber, é que, segundo o verso 8, é trazida por alguns homens caldeus, que trouxeram uma acusação contra os judeus, falando com Nabucodonosor e dizendo para ele o seguinte, verso 10, o rei fez um decreto, e no decreto do rei diz: todo homem que ouvir o som da música deve se prostrar e adorar a estátua de ouro que o rei fez. Verso 11. O rei também disse que se alguém resistir e não prostrar adorando a estátua, esse alguém seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Foi o rei quem disse. Está escrito no decreto, na ordem que o rei deu, versículo 12, disse o caldeu:
Mas prepare para dar glória a Deus por isso, há uns homens judeus que o rei constituiu nesta terra sobre coisas importantes. Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abidenego. Ele completa dizendo: estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem. Isso eles fazem continuamente. E agora, diante da última mensagem do rei, a estátua de ouro que tu levantaste, eles também não se prostraram e não a adoraram. Diga bem alto comigo: não é birra. Mais alto: não é birra. Não é oposição. Não é política. Não é ideologia. É compromisso com Deus. Não é porque eu não gosto do rei. Não é birra. Não é porque eu não gosto do rei. Não é birra. Não é protesto. Não é ideologia. É porque eu tenho uma aliança. E o Deus da minha aliança falou para mim, através da sua santíssima palavra, que somente a Ele eu devo adorar, e somente diante dEle eu devo me curvar. Então eu assumi esta aliança com Deus. Quem tem esta aliança com Deus? Eu já disse isso, vou falar novamente, que no versículo de número 12, os caldeus denunciantes, eles fazem questão de declarar a uns homens judeus. Eles deixaram bem claro, não são pessoas daqui, são judeus. Eles deixaram bem claro, eles não têm identidade babilônica, eles têm identidade de judeu. E como a identidade deles não é de Babilônia, e como a identidade deles é a identidade de judeus, eles têm uma aliança com Deus dos judeus, e eles não se curvam e nem adoram outros deuses. Eu aprendi lendo a Bíblia e ouvindo alguém ler para mim, desde criança, que no dia que eu entrego a minha vida a Cristo, o meu nome é registrado no céu, no chamado livro da vida. A dinâmica é muito parecida com o que acontece aqui no Brasil quando nasce uma criança. Que a gente pega o nome que a gente gostaria que aquela criança fosse chamada, ou que seja chamada durante toda a sua vida, e leva esse nome a um cartório. E a gente diz lá para o escrivão, o nome dele vai ser José Santos da Silva. Coloque aí no papel. Me dê uma cópia comprovando isso. E deixa este nome aí registrado no livro. Qualquer tempo, qualquer ocasião que eu precisar, e se em qualquer tempo da história da minha vida, daquele menino, alguém questionar a sua naturalidade, o pai, o familiar, ou o menino crescido, poderá voltar àquele cartório, dizendo, eu nasci no ano X, o meu pai trouxe o meu nome e registrou aqui, pode procurar, o meu nome está em algum livro dessas estantes.
eu sou desta casa, sou desta terra, sou natural deste país. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, o teu nome foi levado para o céu. E lá no céu, o teu nome foi escrito no livro da vida. Não importa se você é de Conquista, Condeúba, Japão, Brasil, Estados Unidos, isso agora é secundário. O que importa é que você, desde então, se tornou cidadão do céu. Você tem uma identidade de alguém que é filho de Deus. Quem já tem essa identidade e pode dar glória ao nome de Jesus nessa noite? Eu tenho uma identidade permanente, duradoura, eterna, que diz que eu sou cidadão do céu. Aqui na terra também eu tenho uma identidade de homem de Deus. Aqui na terra também você tem uma identidade de homem e de mulher de Deus. Você tem uma identidade de alguém que serve e que adora a Deus. E você, como eu, a gente precisa honrar essa identidade. Por que que ele não senta com a gente à mesa? Por que que ele não comunga com a gente da mesma festa? Por que que ele não faz o que a gente está fazendo? Aí alguém vai dizer, é porque ele é... quando ele cita o tipo de pessoa que você é, ele, querendo ou não, declara a sua identidade. É porque ele é servo do Deus Altíssimo. É porque ele é crente. É porque ele se declara servo de Deus. É porque ele é evangélico. Não é que a Bíblia proíbe, é porque eu tenho uma aliança com Deus. E eu quero cumprir esta aliança com Deus. Mas Ananias, Misael e Azarias eram homens de bom testemunho em Babilônia. Eram homens eles eram fiéis às suas obrigações como homens, como servidores de Babilônia. Quando falo servidores, como servidor público de Babilônia. Eles eram cumpridores dos seus deveres. Era alguém que o rei via como pessoas exemplares. E o rei não acreditou e mandou chamá-los. Versículo 14. Eles foram trazidos. No versículo 13, disse que o rei ficou furioso, mandou chamá-los para apresentar perante o rei. E a partir do versículo de número 14, o rei disse para eles, na verdade é uma interrogação, é de propósito, isso é importante, é de propósito. Vocês fizeram isso com entendimento. Isso é importante. Vocês fizeram isso com entendimento. Vocês resistiram à palavra do rei com entendimento. Ou vocês fizeram por um equívoco. Ou vocês fizeram por pressão de alguém que seja autoridade sobre vocês. Vocês fizeram isso de propósito. O rei, na verdade, não queria acreditar que era de propósito. Porque o rei pensava, ninguém vai aceitar uma fornalha aquecida, entretenimento de um curvado de joelhos. Seria muito melhor para eles, segundo a ótica do rei, curvar diante da imagem, do que permitir que os seus corpos vivos e atados sejam lançados na fornalha aquecida. Então o rei quer saber se é de propósito. Então ele fala, versículo 14, é de propósito
que vocês não servem os nossos deuses, que vocês não se curvam diante deles. É de propósito que agora também vocês não se curvaram diante da imagem que eu mandei fazer. E aí o rei diz, 15, agora ficai prontos, porque eu vou ordenar os músicos tocarem os instrumentos novamente. E quando vocês ouvirem o som da música, quero que vocês se prostrem e adorem, estou no versículo 15, a estátua que eu fiz. Olha as palavras arrogantes do rei. Seguindo, ele diz, é bom. Bom é, mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do fogo ardente. E quem é o Deus de vocês, para poder livrar vocês das minhas mãos? Eu gosto de ler essa parte. Quem é o Deus de vocês, para poder livrar vocês da minha mão? E eu quero dizer para você nesta noite, que nenhuma mão de ferro tem poder suficiente para te manter aprisionado. Se Deus quiser dar vitória para você. Essa opressão, seja ela de que natureza for, eu repreendo nessa noite em nome de Jesus. Esse casamento opressor, esse patrão opressor, essa situação vivida debaixo de uma opressão, mão de ferro, assim diz a palavra de Deus, eu esmiuço, quebro, despedaço a mão de ferro. Deus está liberando vitória para alguém aqui nesta noite. Estão tentando te segurar, estão tentando te aprisionar, estão criando uma circunstância para lhe manter preso como um pássaro na gaiola, mas a unção de Deus espedaça o jugo e Deus te dá vitória nesta noite. Se você entende que é para você, levante a mão e recebe a palavra de Deus nessa noite. O rei estava dizendo, vocês precisam fazer o que eu quero. O rei estava dizendo, vocês precisam obedecer a minha voz. O rei estava dizendo, quem manda aqui não é o Deus de vocês, quem manda aqui sou eu. E se vocês não obedecerem a minha voz, o Deus de vocês não poderá fazer nada por vocês. Mas eu estou aqui pela palavra de Deus e diante de vós, pelo Espírito Santo de Deus, para te dizer nessa noite que o teu Deus é maior do que a voz do rei, que a voz de Deus é mais poderosa do que a voz do rei, que a mão de Deus é mais forte do que a mão do rei, e ela está cooperando ao teu favor. A vitória é sua, creia e receba em nome de Jesus. É duro, viu? É duro para quem não conhece quem é o nosso Deus. Vou dizer de novo, é duro, viu? Para quem não conhece o nosso Deus. Quem não conhece o nosso Deus, minimiza-o. Quem não conhece o nosso Deus, subestima-o.
Quem não conhece o nosso Deus cometem loucura contra Ele. Mas a gente sabe, desde o Gênesis, as Santas Escrituras revelam quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? E o mais interessante não é olhar para Deus como um Deus distante. Eu não olho para Deus apenas pela uma biografia bíblica. Porque eu posso ler a biografia, porque a Bíblia, eu posso ler a biografia de qualquer grande homem da história e avistá-lo de longe, como um personagem longe. Se for alguém vivo, talvez que eu não tenha acesso. Se for alguém morto, jamais teria acesso. Mas eu não vejo Deus como um Deus de longe, como um Deus distante. Eu vejo como meu Deus. Eu falo com Ele todo dia. Eu sei que Ele anda comigo, está comigo, que sua mão está estendida sobre a minha cabeça. É por isso que eu estou de pé, vivo. Arime calamás. Quem olha para você, pensa que o seu Deus está distante de ti. E eu sei que Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Subestima, fazem maldade contra ti, provocam ruínas contra a sua família, contra os seus negócios, planejam e maquinam mal contra os seus negócios, contra a sua casa. Combinam às escondidas estratégias para te levar à ruína. Porque eles olham para você e pensam que o teu Deus é um Deus distante, que é como o Deus deles que tem que ser levado no bolso, que se não tiver no bolso não está com eles. O nosso é diferente, não é a gente que carrega Ele, é Ele quem carrega a gente. E Ele está aqui nesta noite falando com a sua igreja, falando com o seu povo, e a palavra dele para a sua igreja nesta noite é: não temas, porque eu estou contigo. Não fique com medo, porque eu te ajudo. Sou eu quem defendo você, sou eu quem ajudo você nas suas necessidades. Você não pode, mas eu posso. Você não tem, mas eu tenho, e eu estou contigo. Quem crê, recebe. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor nesta noite. Quem é o seu Deus para te livrar da minha mão? Nabucodonosor está dizendo: eu sou maior do que o seu Deus. E depois que você cair na minha mão, o teu Deus não poderá te livrar. Que tolo era Nabucodonosor. Eu imagino assim, é uma crença pessoal, ok? Porque mente de pregador é muito fértil. É uma crença pessoal. Na hora que Deus ouviu Nabucodonosor falar isso, disse: ah, é? Ah, é? Então eu vou deixar. Vai ter expectativa. Eles vão sofrer um pouquinho, porque serão pegos, serão amarrados, serão conduzidos à vista de todos. Mas eu vou deixar, porque não só em Israel, mas em toda a Babilônia. E Deus, que é Deus eterno, pensa assim: lá no dia 24 de julho de 2022, lá na Assembleia de Deus de Condeúba, vai falar sobre isso, dizendo que o Deus de Ananias, Misael e Azarias é o Deus que defende o seu servo da mão de Nabucodonosor e dá vitória como Ele quer. Ninguém pode impedir Deus dar vitória a quem Ele quer.
Se Deus se virou para você e disse: vou dar vitória, ninguém pode impedir Deus dar vitória a quem Ele quer. Se Deus se virou para você, é noite de receber vitória, receba! Porque ninguém pode impedir. O versículo 16 mostra o entendimento que Ananias, Misael e Azarias tinham sobre Deus. Isso é importante nas adversidades. Preste atenção no que eu vou dizer. Qual é o entendimento que você tem sobre Deus? Qual é o nível de visão que você tem sobre Deus? Até que ponto a tua fé é capaz de lhe fazer ser irredutível sobre Deus? Ananias, Misael e Azarias ensinam-nos, através dos seus exemplos, exatamente isso no versículo 16. Porque eles disseram assim: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eles estavam dizendo exatamente aqui no versículo 16, com a gente, nesse sentido, não tem negociação. Nós não vamos negociar nossa fé. Nós não vamos negociar os nossos valores. Aleluia. Porque isso aqui não é para todo mundo não, viu? Um milagre desse tamanho aqui é só para quem não negocia fé. Não fica assim pensando: Deus é Deus de Ananias. Mas não vai fazer isso com todo mundo não. Ele vai fazer com quem não negocia fé, com quem não negocia princípio. Porque tem hora que a gente viaja demais, olhando os personagens da Bíblia e pensando que Deus vai fazer igualzinho com a gente, negociando fé, quebrando o princípio, desonrando a Deus, e acha que na hora da prova Deus vai fazer igualzinho com a gente. Não, senhor, não, senhora. Isso aqui é para quem honra. Isso aqui é para quem tem princípios e que não abre mão desses princípios. Mas para quem já abriu, para quem já perdeu, é tempo de recuperação. Dá para voltar, dá para arrepender, dá para fazer uma aliança. Olha o que ele estava dizendo aqui no versículo de número 16. Não necessitamos te responder sobre isso. Nós nem vamos abrir um diálogo sobre esta questão. Nem vamos abrir diálogo sobre esta questão. Aí entra o 17. Eis que o nosso Deus, eis que não era Deus de Nabucodonosor, mas eles disseram: nosso Deus. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, aqui no sentido contínuo, não é só no dia da luta que ele aparecia para servir, não, no sentido contínuo, diário, a quem nós servimos. Aí vem a questão da convicção, é que nos pode livrar. O nosso Deus, a quem nós servimos todo dia, a quem nós adoramos todo dia, a quem nós prestamos culto todo dia, a quem nós nos curvamos todo dia, o nosso Deus pode nos livrar. Ele pode. Ele pode. Mas não é o que mais me chama a atenção no versículo 17. O que me chama mais a atenção no versículo 17 é a outra parte. Porque na primeira parte eles fazem declaração dizendo nosso Deus, Deus pessoal. Eles demonstram que serve esse Deus continuamente. Eles demonstram crer no poder de Deus para livrá-los. Mas o que me deixa amarradão no texto é o que eles dizem: é o seguinte, eles dizem assim: Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão. É uma certeza. Ele nos livrará. Ele nos, uma certeza, Ele nos. E o 18? E se não? E se não? E se não aqui é:
e se não livrar, e se não nos tirar da tua mão, e se não nos livrar da fornalha, eu sei que Ele pode. Guarde isso, vai servir para a tua vida inteira. Eu sei que Deus pode. Agora, tem coisa que Ele não vai fazer, e Ele não faz com propósito. Vou dizer de novo para te dar a oportunidade de glorificar o Senhor nessa noite, porque o Senhor está falando conosco. Deus tudo pode. Você crê nisso? Sem variação de dúvida, sem variação de dúvida. O Espírito Santo fortalece a tua fé nesse sentido. Deus tudo pode. Agora, e se Ele não fizer? Não é porque Ele deixou de poder. E se Ele não fizer, eu também não vou oscilar na fé. É o que Ananias estava dizendo, Misael e Azarias. Eu sei que Deus pode, aleluia. Eu sei que Deus pode nos livrar, eu sei que Deus pode te deter, eu sei que Deus pode apagar o fogo, eu sei que Deus pode nos dar o livramento, eu sei que Deus pode impedir a gente chegar lá. Mas se Ele não fizer, eu quero que o rei fique sabendo o seguinte: nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua que o rei acabou de levantar. Vamos entregar nossas vidas. É isso que eles estão dizendo. É isso que eles estão dizendo aqui. Eles estão dizendo: eu sei que Deus pode. Eu sei que Deus pode me curar, eu sei que Deus pode resolver esse problema, eu sei que Deus pode me dar essa vitória que eu preciso, mas se Ele não me curar, e ainda assim eu morrer, eu continuo sendo servo dEle, adorador dEle, fiel à palavra dEle. Eu sei que Deus pode nos livrar da tua mão, eu sei que Deus pode nos livrar da fornalha, mas se Ele não fizer, fica sabendo, vamos doar a nossa vida, mas não vamos nos curvar diante do teu Deus, nós vamos continuamente adorar o nosso Deus. Quem pode glorificar ao Senhor por esse testemunho de valor? Eu preciso encerrar porque o tempo não permite eu ir mais além. Então, como eu preciso encerrar, eu vou adiantar lá para o versículo de número 23. E já estou concluindo. Quando chegamos no versículo de número 23, depois que Ananias, Misael e Azarias foram amarrados, eles foram pés e mãos. O rei escolheu os seus melhores e mais fortes soldados e mandou que eles levassem sem dó os 3 jovens para a fornalha ardente. Mas agora ela não era só fornalha ardente, está escrito que ela foi, por causa dessa resistência de fé, ela foi aquecida 7 vezes mais. Olha aqui para você aprender um princípio, não aprender, para você renovar na sua mente um princípio bíblico. Não seja fiel com o intuito de barganhar com Deus. Não seja fiel com uma visão mercantil, de troca com Deus, de escâmbio com Deus. Não, vou ser fiel e Deus tem que me dar isso. Eu vou ser fiel para Deus fazer isso. Não. Eu vou ser fiel porque Ele merece. Eu vou ser fiel porque Ele é digno. Mesmo que eu sendo fiel eu fique mais doente, eu ficarei fiel. Mesmo que sendo fiel eu ficarei mais pobre, ainda assim ficarei fiel. Mesmo que sendo fiel eu perca amigos, eu continuarei fiel. Eu não sou fiel para ter um retorno
de coisas materiais, ou aquilo que seja um anseio meu. Eu sou fiel porque independente, quem está entendendo? Independente, ele é digno. Ele é digno. Eu serei fiel ao meu Senhor. Como diz o hino, eu serei fiel. Se desobedecer a palavra do rei, será lançado na fornalha ardente. Essa era a prova. Eles disseram: vamos ser fiel a Deus. O que é que o rei fez? Aqueça a fornalha 7 vezes mais. Aumentou a prova. Foram fiéis e a prova aumentou em 7 vezes. Se fosse outro que não entendesse o princípio da fidelidade, se fosse outro que não entendesse o princípio da fidelidade, ia dizer assim para Deus: é Deus, que eu vejo uns fazendo isso por aí, até na rede social, eu tenho sido fiel e é isso que eu ganho de volta. Eu falei que não vou curvar, falei que vou adorar, e falei que vou permanecer crente, e se é do Senhor apagar o fogo, o Senhor deixou ele aquecer o fogo 7 vezes mais, e Deus está lá dizendo aos teus ouvidos, através dessa palavra nessa noite, dizendo: cala-te, porque apagar o fogo até o vento apaga. Eu quero ver te manter vivo com fogo aquecido 7 vezes mais, e Deus pode. Alá me de calamá, xerini me canta lá, magas. Aleluia. Se Deus mandasse uma chuva temporã, a chamada chuva serôdia, se Deus mandasse uma chuva serôdia, de uma nuvem rápida, e que soprasse as águas sobre aquela fornalha, e a fornalha apagasse, Nabucodonosor podia dizer: só não morreu por causa da chuva. Se Deus mandasse um vento e apagasse a fornalha, Nabucodonosor dizia: escapou por causa do vento. Mas Deus falou: vou deixar. A confiança dele está na fornalha, a crista dele firma na fornalha, então deixa ele aquecer 7 vezes mais, porque 7 vezes mais é o impossível, 7 vezes mais é o absurdo, 7 vezes mais é o que não tem condição, 7 vezes mais é o que ninguém escapa, 7 vezes mais é o que ninguém sobrevive. E Deus está dizendo: eu te farei sobreviver, mesmo que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. E olharão para você, e olharão para você. Vou dizer de novo: não é para a fornalha mais, não é para a fornalha mais, olharão para você e dirão: verdadeiramente o Deus dele é Deus poderoso, que guarda dentro da fornalha aquecida 7 vezes mais. Está liberado para você glorificar a Deus mais uma vez nesta noite. Ali me calamas. Quero ver quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão. Aquece a fornalha 7 vezes mais, está aquecida. Amarrem pés e mãos, estão amarrados. Versículo 23. Caíram atados dentro do fogo ardente. Caíram atados. Vai cair atados. Nabucodonosor está dizendo: vocês não poderão escapar, cairão atados. Cair atados dentro do fogo já é indigesto, aquecido 7 vezes mais, impossível sobreviver. Mas atados, pés e mãos, também significa rendidos a Deus, não a Nabucodonosor. Vou dizer de novo: Satanás tem tentado atar os teus pés e as tuas mãos, mas pés e mãos atados de quem confia em Deus não paralisa quem confia em Deus. Tem hora que você se sente assim, atado pé e mão. Você se levanta e diz: o que é que eu vou fazer? Você diz: como vou resolver esta causa? Você diz: como é que eu vou sair dessa situação? Você se sente assim. Eu sei que você está ouvindo Deus falar contigo nessa noite. Você se sente assim:
como que alguém dentro de uma fornalha atado. Mas ainda assim você é livre. Vou dizer de novo e depois eu explico. Ainda assim você é livre. Satanás está pensando que você vai morrer nessa prova, mas você vai sair cantando o hino da vitória e todos dizendo: Deus dele é Deus poderoso de verdade, é Deus poderoso de verdade. Porque não há prisão. Não há prisão para quem cuja fé é viva em Deus. Pode atar os teus pés, pode atar as tuas mãos, pode te lançar na fornalha aquecida 7 vezes mais, ainda assim nunca se sentirás aprisionado. Guarde essa palavra hoje, em nome de Jesus. Nunca se sentirá aprisionado, porque a fé que está em ti lhe fará acreditar. O caminho de ida para a fornalha não é um caminho só de ida, ele tem uma via de volta. Os soldados vão e não voltam. Quem desobedece o rei vai e não volta, mas quem é fiel a Deus vai e volta. Vai voltar, vai voltar, vai voltar. Se você está entendendo essa verdade, agradeça a Deus nessa noite, porque as ataduras dos pés e das mãos não podem te aprisionar, porque a tua fé te faz voar. Quem está sentindo isso? A tua fé te faz sentir livre. (24) Então o rei Nabucodonosor, final do versículo 23, caíram atados no fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou. O rei Nabucodonosor, bem alto, o rei Nabucodonosor se espantou. Se levantou depressa e disse para o seu capitão: lançamos 3 homens atados dentro do fogo, confere? Sim, senhor, confere. 25, disse o rei: eu, porém, vejo 4 homens, completem, vejo 4 homens, vejo 4 homens, duas verdades maravilhosas aqui. Eu vejo 4 soltos, 4 soltos, 4 soltos, que andam passeando dentro do fogo. Não andam pulando, não andam aflito, não anda perturbado, não anda preocupado, anda passeando dentro do fogo. Glória. Se eu fosse você, eu dava mais glória, eu agradecia mais. Eu deixava o Espírito Santo me aquebrantar, eu deixava o Espírito Santo me encher, eu deixava o Espírito Santo me renovar. Qual era a expectativa do rei? Ver 3 mortos. O que foi que o rei viu? 4 passeando, solto, dentro do fogo. Deixa eu te dizer uma coisa: o fogo não deixou de ser fogo, o fogo não perdeu a essência de fogo. Apenas pelo poder de Deus, o fogo perdeu o efeito sobre quem estava vivendo pela fé dentro do fogo. Vai continuar sendo fogo. Todo mundo vai olhar e vai ver fogo. Oh, glória. Todo mundo vai olhar e vai ver fogo. Mas vai dizer assim para a vizinha: não sei como é que ela está aguentando lá. Ela está passeando dentro do fogo.
Mas Deus vai permitir que ela veja que você passeia não é porque você é mágico. Você passeia no fogo não é porque é ilusionista. Você passeia no fogo não é porque sabe fazer truque. Você passeia no fogo porque você não está só. Você passeia no fogo porque você não está só. Tem uma pessoa que está contigo dentro do fogo. E é Ele que ameniza o calor do fogo. E é Ele quem tira o poder do fogo sobre o teu corpo. Sinta a presença dEle aqui nessa casa, nessa noite. Ele está contigo neste fogo. E Ele te dá a vitória. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. O rei Nabucodonosor diz, através dessa palavra, sem querer ele diz, ele pregou sem querer. E nessa pregação sem querer, ele mostrou o poder do nosso Deus. O que foi que ele testemunhou aqui, pastor? Sem querer, Deus fez ele abrir a boca para dizer. Primeira verdade que ele diz. Primeira verdade que ele diz. Nenhuma algema pode deter quem confia no Deus de Israel. Versículo 24, ele diz, eu estou vendo que eles estão soltos. Segunda verdade que ele teve que pregar, que quem é fiel a Deus não anda sozinho. Ele disse, nós lançamos 3, mas eu estou vendo 4. Esse povo não anda só, esse povo só anda acompanhado. E Ele está aí do teu lado. E Ele te toma pela tua mão e te fortalece. E deixa eu liberar nessa noite, Ele te cura agora de enfermidade, pode receber. Outra verdade que ele teve que declarar, quem é fiel não pode ser paralisado pelo fogo. Ele diz, o fogo está lá, mas eles estão passeando dentro do fogo. Não vai te paralisar, você vai andar. Não vai te paralisar, você vai marchar. Pode bater no peito e dizer, em nome de Jesus, essa fornalha não vai me paralisar. Eu vou continuar marchando, porque Jesus está comigo. Se você crê, se não crê, não precisa fazer. Nabucodonosor também pregou em quarto lugar que o fogo, mesmo aquecido 7 vezes mais, se o Senhor estiver conosco, se o Senhor estiver conosco, não nos poderá fazer dano algum. Nabucodonosor diz, vai para o fogo, vou aquecer 7 vezes mais, e eu quero ver quem é o teu Deus, para fazer você escapar da minha mão. Deus diz assim, eu penso assim comigo, que Deus talvez nem queria que fosse lá no fogo, que Deus ia fazer alguma coisa antes, mas Deus falou, então pode aquecer, eu vou deixar. É por isso que Deus está deixando. É por isso que Deus ainda não fez um milagre. Eu vou deixar. Aí Ananias, Misael e Azarias diz, não, nós não vamos render não vamos negociar não, nem que custe a nossa vida, a gente vai. Aí Deus diz, muito bem, é isso aí mesmo, pode deixar comigo. Quando eles caíram atados no fogo, Jesus, porque aqui em Teofania Angelical, essa quarta personagem é Jesus. Quando eles caíram no fogo, Jesus já estava lá dizendo, eu te carrego no fogo, eu te sustento no fogo, eu te ajudo no fogo. E nenhum mal te sucederá. Oh, glória ao nome de Jesus eternamente. Glória. Então quem crê mais glorifica. Oh, glória. Quem crê que Deus está falando para te dar vitória nessa noite, agradeça. Oh, glória. Por um instante eu vou parar agora de pregar, por um instante, para você glorificar a Deus. Esse Deus que faz maravilha é digno de que você o adore, é digno de que você preste culto. Então faça isso com liberdade nesta noite.
Se Jesus está falando contigo sobre tuas causas nesta noite, então agradeça, glorifique. Se você é batizado com o Espírito Santo, tenha liberdade de ser renovado, falar em línguas estranhas. Sinta a presença do Espírito de Deus nesta noite que te fortalece. Receba agora renovo, receba agora fortaleza. Quem está recebendo? Receba fortaleza para resistir à prova. Receba fortaleza para resistir à angústia. Receba fortaleza para resistir às perseguições, porque Deus te ajuda, Ele está contigo, Ele te abençoa, Ele te dá vitória. Deixa eu ouvir a igreja que glorifica ao Senhor nesta noite. Eu estou esperando você agradecer. Eu estou esperando você louvar. Eu estou esperando você abrir essa boca santa para enaltecer o Senhor que protege na fornalha ardente. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Tua palavra é fiel, tua palavra não volta vazia. Tua palavra cumpre o propósito pelo qual é ministrada. Eu te agradeço pelos teus filhos e tuas filhas que até agora estão aqui ouvindo a tua palavra. Por todos aqueles que foram ministrados nesta noite, que estão orando e agradecendo, dizendo: essa palavra veio na medida que eu tinha necessidade. Talvez não sejam todos, mas com certeza são vários que estão aqui nessa noite e estão dizendo: essa mensagem veio na medida que eu tinha necessidade. Então renova esse teu servo, essa tua serva nesta noite, para que seja capaz de resistir às provações. Receba agora de Deus força para resistir às provações. Receba agora de Deus forças para resistir às tentações. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, o Senhor quer te dar vitória. Receba esta palavra nesta noite, em nome de Jesus.